mim e hoje sei. Cego eu estava a vagar, toda minha força eu depositei, tentando me curar. Olho para mim e hoje sei que mesmo em meio à multidão, Ele conhecia todo o meu pesar e esperava me aproximar. Só um tocar pra enxergar, só um tocar pode curar. Só um tocar e eu pude entender o que Deus pode fazer. Só um tocar pro mar se abrir, só um tocar e Deus vai agir. Só um tocar e você vai saber o que Deus tem pra você. Na Bíblia conta a história da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que havia há 12 anos, ela tinha um problema de saúde, um problema muito sério. Ela tinha gastado todo o seu dinheiro, todos os seus bens, tudo que ela tinha, ela deu em troco de saúde. Até que um dia ela ouviu falar do médico dos médicos, aquele que passava pela sua cidade. Ela tinha todos os motivos do mundo para perder as suas esperanças, mas naquele momento ela se renovou em esperanças e foi atrás de Jesus. O que mais me impressiona nessa história é que Jesus estava sendo esbarrado e encostado por muitas pessoas naquele dia, naquela tarde, mas ele sentiu apenas um toque. E naquele momento que aquela mulher tocou na manta de Jesus, ela foi curada, sua saúde foi restaurada. E no momento que você toca na veste de Jesus, você abre o teu coração para que Jesus possa tocar no teu coração. E aí está a mudança, porque quando Jesus encosta em seu coração, você é transformado. Amém? Não há temor, não há pesar para quem se entrega ao doador da vida. Só basta crer e o aceitar, e tudo novo se fará. Só um tocar pra enxergar, só um tocar pode curar. Só um tocar e eu pude entender o que Deus pode fazer. Só um tocar pro mar se abrir, só um tocar e Deus vai agir. Só um tocar e você vai saber o que Deus tem pra você. O que Deus tem pra você. O que Deus tem pra você. Aleluia. Amém. Que palhaçada.
Para que precisa de filosofia no curso de Direito? Platão, Aristóteles, Hipócrates, um monte de hortes aqui. Quem que precisa disso? Cara, não é assim, ó. Filosofia, ela te ajuda a pensar, ó. Estimula a você ter um raciocínio, estimula a ter um senso crítico, estimula a compreender as coisas do mundo, cara. Realmente estimula. Olha o estímulo que eu tenho aqui de filosofia, olha o tamanho do livro. É estimulante o suficiente para você? Cara, você tá exagerando, né? Assim, vai. Eu realmente estou exagerando. Então faz o seguinte. Daí? Responde essa questão, essa aqui, ó. Responde essa questão aqui para mim. Tá bom. Deixa eu ver. Isso é difícil, né? É isso que eu tô te falando. Tá. O que você quer falar o quê, cara? Cada questão é difusa, transversa. Difusa, transversa. Palavra difícil você tá usando. Já virou juiz já agora, amigo? KKK. Super engraçado. Ó, mas olha aqui como que é a resposta certa. Então qual que é a resposta certa, meritíssimo? Se analisarmos mais sobre o ponto de vista de Platão, encontramos outra conotação. No entanto, nas camadas populares, na perspectiva da democracia helenística, temos ainda uma nova visão. E o papel pode ser alterado sobre tudo. Blá, eu cansei disso daqui. Você vê, são 1000 respostas e cada hora é uma, toda hora muda. Ao menos no direito, nós temos um código de leis e condutas que, basta irmos às bases legais, que teremos uma definição objetiva. Então, objetiva, mas nem tanto, né? Eu cansei. Sei. Não dá não. Não fica assim, ó. Pega o livro de volta, vamos voltar a estudar, foca aí, cara. Vamos lá. Vai, né? Feliz mesmo é o Rodrigo. Mas por que o Rodrigo é feliz? Porque ele faz educação física. E além de tudo, tem bolsa do time de vôlei da faculdade. Cara, isso não tem nada a ver. Ele só apenas faz o que ele gosta, cara. Realmente, ele gosta, mas pelo menos ele não tá aqui preso nos livros igual a gente, em busca de uma resposta concreta. Então, talvez resposta não, mas preso... Preso? Como assim? Ele também tá preso, cara. Tipo, a gente aqui nos livros? Não exatamente assim nos livros, mas ele também tem que fazer exercícios, ele tem que treinar, inclusive tem o campeonato no final de semana, a final, e eles estão concentrados lá no campus da universidade, cara. É verdade, tinha esquecido. Amanhã é a final do campeonato. Pois é, eles estão lá concentrados. Entendi. Vê dessa forma. A gente está aqui preso nos livros porque estamos buscando conhecimento. Eles estão presos lá porque eles estão buscando a concentração. É verdade. É o preço que a gente paga para alcançar os objetivos. Pois é. Grava essa frase. Coebit incogitatione. Que é isso? Acabei de inventar. Não, brincadeira, não inventei não. Não? Não. Sério? Não sou tão inteligente assim, ó. Pega o livro aí. Tá vendo a contracapa? Tá vendo a frase aí? Realmente tá aqui. Coebit incogitatione, não é? Tá, e o que significa isso? A sabedoria começa na reflexão. Poxa, legal. Legal, né? Aristóteles. Não. Vamos orar. Deus eterno, foco, concentração. Sem dúvida alguma, precisamos não apenas compreender, como, acima de tudo, colocar em prática em nossa vida o significado e a importância dessas duas palavras, mantendo nossa mente, mantendo nosso coração no objetivo final. E querido Pai, ao iniciarmos
uma vez mais, uma nova mensagem, uma nova série de mensagens que hoje começamos. Suplico que Tu possas, de uma maneira toda única e especial, falar a cada um de nós, para que possamos tomar decisões, Senhor, que possam nos guiar em direção a esse objetivo, em direção ao foco maior de nossa vida. E que no jogo da existência humana, no jogo da vida, possamos entender a importância de cruzar a linha de chegada. Capacita-nos, Senhor, não somente hoje, quanto durante os outros momentos que estaremos juntos durante essa série, é que possamos compreender aquilo que Tu desejas de cada um de nós. Dirija-nos nesse momento, e isso eu te lhe suplico em nome e pelo amor do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite. Muito bom rever alguns de vocês e, quem sabe, saudar pela primeira vez alguns dos que nos visitam. Eu quero, obviamente, estender as boas-vindas a todos e espero que estejam apreciando esses momentos que você passa aqui entre nós. Bem, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos, a cada semana, possamos viver uma experiência real com Deus. Aqui também é o local onde é gravado o programa Viva, que é transmitido pela TV Novo Tempo, e eu aproveito para saudar você, telespectador, e que de uma maneira especial você possa sentir a presença de Deus em sua vida aí no seu lar. Hoje nós estamos dando início a mais uma série de mensagens aqui em nossa comunidade, intitulada O Jogo da Vida. Um dos maiores eventos esportivos do planeta está diante de nós brasileiros. Todos os continentes estão envolvidos. Anos de planejamento, cuidadoso preparo físico, a minuciosa ali busca pela melhor estratégia, melhor tática. Grande objetivo: tornar-se o melhor, ser reconhecido como o campeão mundial. E de certa forma a vida humana também ela tem características de uma competição. A diferença é que o jogo da vida não dura apenas 90 minutos. Na realidade é como se fosse uma corrida. Não uma corrida de 100 metros, uma corrida rápida, mas é mais similar a uma maratona. Uma corrida que demanda força, concentração, foco. Essa corrida, essa jornada começa no momento que nós nascemos e ela continua até o momento da nossa morte. Uma outra diferença é que o premiado não é o melhor. O premiado não é o mais capacitado. Na palavra de Deus nós encontramos, eu convido você a acompanhar comigo a leitura nos telões. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa, um troféu, uma medalha que dura para sempre. Já imaginaram uma corrida dessa forma? Todos podem ganhar o troféu. É isso que Deus promete a cada um de nós. Mas como que nós alcançamos esse tipo de vitória? Existem, queridos, sem dúvida, algumas características importantes de atitude, de comportamento, decisões, escolhas que eu e você precisamos fazer, que durante essa série nós iremos analisar de maneira mais profunda, vamos refletir sobre algum desses aspectos. Portanto, como acabamos de ver, no jogo da vida, o vitorioso é todo aquele que cruza a linha de chegada. A vida, queridos, como hoje nós a conhecemos, e é algo importante que eu quero que você tenha como premissa básica da mensagem de hoje, bem como aquilo que queremos desenvolver nos próximos sábados. A vida, como hoje nós a conhecemos, nada mais é do que o preparo para uma vida futura. No jogo da vida, o que mais importa é terminar a competição. No jogo da vida, o que mais importa é cruzar
a linha de chegada, a linha final. Mas a grande pergunta é: como completar a nossa jornada, a sua carreira, a minha carreira, da melhor maneira possível? Um dos melhores exemplos dessa experiência de completar a carreira da vida humana, nós encontramos a vida de um homem que teve uma profunda influência no início desse movimento chamado cristianismo. Um grande homem, um grande líder chamado Paulo. E Paulo, que é autor de grande parte daquilo que nós encontramos hoje no Novo Testamento, ele escreveu o seguinte, e acompanhe comigo a leitura no telão. Ele disse: enfrentei a gloriosa luta que Deus me deu. Ele diz: completei o percurso que me foi designado e guardei a fé. Terminei, conquistei, fui vitorioso, mantive a fé. E a pergunta é: como ele conseguiu? Como ele manteve o foco da sua vida de maneira apropriada? Como ele manteve a concentração necessária para se ver livre das distrações da vida? E na mensagem de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês ao menos 3 princípios que nós encontramos nos escritos de Paulo sobre essa experiência. Como podemos completar a nossa corrida, a sua corrida, a minha corrida? Como é que nós podemos completar da melhor forma possível? Como podemos manter o foco no objetivo final? Como manter o foco no objetivo final? E o primeiro desses princípios que eu quero compartilhar com vocês é simples: conserve sua integridade. Fácil de nós compreendermos, porque todos nós sabemos muito bem o que é integridade, não é mesmo? Integridade indica, queridos, a honestidade moral, a dignidade de um indivíduo. Integridade é viver a realidade de que nenhum de nós pode enganar a nossa própria consciência. Talvez as 3 mais importantes características de uma pessoa íntegra possam ser: dizer a verdade, manter sua palavra e praticar, viver aquilo que você acredita. Integridade era algo de extrema importância a Paulo, ao ponto de ele afirmar: nós nos recusamos a usar máscaras e a fingir. Não manipulamos os fatos nos bastidores, nem deturpamos a palavra de Deus em proveito próprio. Pelo contrário, dizia Paulo, sustentamos tudo que fazemos e falamos toda a verdade às claras, de modo que quem quiser possa ver, julgar por si mesmo. Integridade é algo que todos nós devemos buscar. Mas eu pergunto a você: quem sabe alguns de nós já passou por essa experiência? E por que nós enfrentamos dificuldades nessa área? Na área da integridade. E geralmente quando nós começamos, acontecem os problemas quando nós começamos a fazer pequenas concessões em aspectos que sabemos não serem apropriados, e assim nós começamos a cavar um buraco para nós mesmos. Só que aqui vai algo importante que nós precisamos notar. Esse buraco que nós cavamos para nós mesmos, raramente ele é cavado com uma retroescavadeira. Geralmente nós fazemos com a colherzinha, pouco a pouco. E quando a gente menos percebe, nós estamos ali diante de um problema que nós simplesmente não imaginamos. Muitas vezes problemas que nós não podemos controlar. O que nos mantém e pode nos sustentar a prosseguir com integridade na nossa vida, que pode nos ajudar a seguir o caminho de maneira correta diante das pequenas decisões que cada um de nós precisa fazer na nossa vida. E que eu queria lembrá-los de 2 coisas importantes. A primeira delas é o seguinte, relacionada com a integridade: você e eu sempre estamos sendo observados, sempre. Você está sempre sendo observado, se não por outras pessoas, certamente por Deus. Porque Deus, Ele vê tudo aquilo que nós fazemos. Deus conhece tudo aquilo que você pensa. E nosso maior problema é quando nós somos tentados
em algumas áreas da nossa vida, e o inimigo de nossas almas, ele simplesmente sugere algo a nós. Basicamente é o seguinte: não tem problema não. Ninguém está vendo. Ninguém está olhando, ninguém está observando. Será? Davi, na sua experiência, ele aprendeu que essa não é a realidade. Ouçam só o que ele escreve: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. A realidade, queridos, é que não há nada que possamos fazer que foge da percepção de Deus. Em realidade, integridade está relacionada com quem é você quando ninguém está olhando. Quem é você quando ninguém está olhando? Eu estou preparando a mensagem de hoje e eu me deparei com uma interessante história, uma experiência interessante que aconteceu alguns meses atrás, na cidade de Fortaleza, no Ceará. Na pequena cidadezinha, ou na verdade no bairro de Santa Filomena, na Escola Municipal Vereador José Barros de Alencar, na qual uma classe de uma menina de apenas 10 anos de idade, o nome dela Ana Karine de Lima Marques. Ana Karine, pela orientação ali do professor de história, foi até a biblioteca da escola, pegou um livro para ler, e para sua surpresa, quando ela lia, ela encontrou R$300 dentro do livro. E ela toma a decisão de dizer para o professor o que ela havia encontrado. Se aproximou do professor e disse a ele que ela havia encontrado o dinheiro dentro do livro. E um colega de classe perguntou para ela por que ela disse para o professor, ao invés de simplesmente pegar o dinheiro e ficar com ela. Ninguém ia saber, o livro estava lá na biblioteca, alguém tinha perdido dinheiro, nunca descobririam que ela havia encontrado o dinheiro dentro do livro. E a resposta de Ana Karine foi a seguinte: eu não quero ficar com nada de ninguém. 10 anos. O professor ficou tão surpreso com aquilo que pegou Ana Karine e foi em sala por sala da escola, contando a história, dando exemplo aos outros estudantes, aos outros alunos daquela escola, sobre o que ela fez como exemplo de honestidade que devia ser seguido pelos demais. E aqui a pessoa que escreveu o artigo diz que uma comunidade conhecida pelos crimes, tráfico de drogas, aquele ato dela foi admirável. Também diz que Ana Karine vem de uma família humilde, uma família pobre, pessoas que não têm tantas condições financeiras, mas ela recebeu o necessário para demonstrar integridade. E uma coisa que me surpreendeu foi que logo no comecinho, o professor de história diz o seguinte: apesar do senso comum dizer que é preciso levar vantagem em tudo, a honestidade ainda vale a pena. Integridade. Mesmo que ninguém esteja olhando, Deus sempre está. Deus sempre está. Só que há uma segunda importante lembrança que eu e você precisamos ter em mente. Além de sempre estarmos sendo observados, você colhe aquilo que planta. Ter essa percepção também nos ajuda a manter a nossa integridade, porque essa nada mais é do que uma lei da vida. Aquilo que plantamos, nós colhemos. Na realidade, queridos, essa é uma lei natural. Se você planta soja, o que você colhe? Se planta milho, milho. Se você planta mentira, o que você colhe? E se você planta engano, o que você colhe? A Bíblia, queridos, nos adverte de maneira clara nessa área. Inequívoco fica a nós entender: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Essa mais é do que uma lei da vida. Portanto, viver de maneira íntegra apenas, queridos, traz benefícios a nós. E além disso, nunca se esqueça de que a vida como hoje nós ainda vemos é um teste. Mencionei no começo, vou repetir a você durante essa série: a vida hoje é um teste.
E a recompensa que Deus tem preparado para cada um de nós será dada segundo nossas obras, segundo o nosso procedimento, segundo aquilo que nós fazemos. Portanto, os resultados das decisões que nós tomamos hoje não duram apenas poucos anos. Os resultados das decisões que tomamos hoje, eles têm consequências eternas. E por essa razão também a Bíblia nos adverte: a integridade guia o honesto para o bom caminho, mas a falsidade leva o desonesto à destruição. Portanto, na jornada da nossa vida, se nós desejamos manter foco no objetivo final, nós devemos manter e conservar nossa integridade. Só que isso não é tudo, há um segundo princípio que nós devemos também seguir e manter. E o segundo princípio que eu quero compartilhar com vocês, também extraímos da experiência de Paulo, é o seguinte: caminhe em humildade. A palavra de Deus afirma, e aqui Salomão nos indica de maneira clara, que a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. A importância de caminhar em humildade. Se você permite que o orgulho dirija a sua vida, as consequências sempre vão ser negativas. Em outras palavras, se você permite que o seu ego, o seu eu, o domine, você vai perder o foco que o mantém ali no rumo da vitória final, no rumo do objetivo final, para cruzar a linha de chegada da nossa existência. Acabamos de ler que o orgulho destrói a vida humana. O que significa? Que a única solução é trilhar pelo caminho contrário, pelo caminho da humildade. Mas afinal, de onde que vem a humildade? Será que a humildade é algo que nós recebemos de Deus, é um dom que só alguns recebem? Não. Viver em humildade, queridos, é uma escolha que cada um de nós tem o direito e deve fazer. A questão aqui não é simplesmente orar: ó Senhor, me ajude a ser constantemente humilde. Não. Obviamente você pode pedir que Deus possa mudar o seu coração pela experiência da humildade, só que é algo que você precisa buscar intencionalmente por você mesmo. Humildade, queridos, é uma atitude. E por essa razão, quando por esse mundo andou Jesus Cristo, Ele afirmou: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Sabe o que você percebe? Humildade, queridos, é algo que eu e você fazemos, algo que fazemos a nós mesmos. Mas você pode estar pensando: o que eu ganho em ser humilde? Vale a pena? Há diversas razões, mas eu gostaria de destacar pelo menos duas a você dentro desse tópico da humildade. Duas razões pelas quais você deveria buscar a humildade. Primeiro, porque a humildade diminui o seu e meu estresse. Como? Isso mesmo. A humildade diminui o nosso estresse. Porque ser humilde, quando nós somos humildes, nós não precisamos ter todas as respostas que muitas pessoas demandam de nós. Pense comigo, quando você é humilde, quando você vive essa experiência, e eu e você, nós começamos a perceber que o mundo não depende da gente, que a gente pode colocar nossa confiança inteiramente nas mãos do Criador desse universo. E quando nós somos humildes, nós percebemos que não precisamos resolver todos os problemas ao nosso redor. Eu não quero aqui decepcioná-lo, por favor, não me leve a mal, tá? Não quero decepcionar você, mas todo mundo sabe que você não é perfeito. Todo mundo já descobriu. Você está cheio de defeito. Todo mundo sabe. Você não precisa ficar fingindo que você é o super-homem, que você é a Mulher Maravilha. Não precisa. Quando nós somos humildes, nós não precisamos tentar ser Deus. Nós podemos assumir a realidade, ou não precisamos mais assumir responsabilidades que não são nossas. Quando nós somos humildes, nós aprendemos a descansar naquele que é o único exemplo, o exemplo supremo de humildade, Jesus Cristo. Ouça só o que Ele mesmo disse a nós. Cristo fala: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. A gente pode até viver com uma tensão entre o ideal
e o real, sem cair, queridos, nessa armadilha, nas garras que o estresse, a pressão do dia a dia faz na nossa vida, nessa constante, incessante busca por perfeição. E nesse momento a gente aprende que nem tudo é do jeito que a gente sonha. Nem sempre a gente alcança aquilo que é o ideal. O ideal na nossa vida, o ideal na nossa carreira, o ideal na nossa família, o ideal no nosso casamento. E muito menos o ideal da realidade ali ao nosso redor. Você precisa se lembrar que sempre nós viveremos essa tensão entre o real e o ideal. A grande diferença é que a humildade nos ajuda, nos leva a desviar a atenção de nós mesmos e começamos a concentrar nossa atenção em Deus. E com essa atitude de humildade, queridos, nós aceitamos o fato de que nós podemos viver a felicidade mesmo quando as coisas não são ideais, porque nós aprendemos a depender dEle, Deus. Quando você é humilde, seu estresse diminui. E queridos, cada vez mais eu me convenço de que a gente leva muito a vida a sério e nós não levamos Deus a sério o suficiente. E esse fato muito provavelmente se torna a essência da grande parte dos nossos problemas. Não levamos Deus a sério como deveríamos e nos importamos muito com o que acontece ao nosso redor. E Deus, em sua sabedoria, em sua palavra, Ele fala a nós: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. E aqui, queridos, está o segredo. Nós precisamos ser humildes para entregar. Humildes para entregar nossa vida, nossos caminhos para Deus. Só que a gente faz exatamente o contrário. Nós vemos lá fora tentando impressionar as pessoas, tentando de uma forma ou outra conquistar o nosso espaço. E por sabermos quem nós realmente somos e quem queremos ser, nós criamos um estresse desnecessário para a nossa vida. Só que quando nós aprendemos a ser humildes, nós começamos a depender de Deus. E nesse momento o nosso estresse diminuirá. E aqui há uma segunda razão para também sermos humildes, além da busca por essa diminuição no nosso estresse. A humildade também, queridos, nos ajuda e melhora nossos relacionamentos. Quem de nós gosta de ficar ao lado de pessoas arrogantes, de pessoas orgulhosas, pessoas que vivem demonstrando que são melhores que outros, hein? Esse tipo de pessoa que só pensa em si, e geralmente estar ao lado delas é extremamente irritante, porque eles destroem os relacionamentos ao seu redor. Mas em contrapartida, quantos de vocês gostam de estar ao lado de pessoas que são humildes, pessoas que não pensam que são os melhores todo o tempo, apesar de muitas vezes serem? Eu me recordo num período que ainda estudava, alguns dos professores, principalmente na pós-graduação, pessoas fantásticas, com conhecimento tremendo, verdadeiras enciclopédias ambulantes. Mas alguns deles, a humildade era tamanha que não ficavam tentando impressionar pelo conhecimento que possuía. Humildade. Humildade, queridos, leva a pessoa a viver de uma maneira diferente. Não fica tentando impressionar os outros. Quando você conta uma história para ela não vem com uma melhor ainda em cima da sua. Resumindo, quando você é humilde, com certeza seus relacionamentos em todas as suas áreas é melhor. Ouça só o que a Bíblia nos fala exatamente nessa área. Não sejam egoístas, mas vivam para causar boa impressão aos outros. Sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. Mas ouçam bem aqui, humildade não significa inferioridade. Significa que você reconhece a importância que existe nas outras pessoas. Significa que você aceita que aqueles que estão ao seu redor são filhos de Deus e merecem atenção e carinho devido a elas. Quando você começa a
interessar-se pelo bem de outras pessoas, pessoas que estão ao seu redor, você pouco a pouco se torna uma pessoa amável, uma pessoa prestativa. Portanto, o seu relacionamento com aqueles que estão ao seu redor, pouco a pouco vão sendo aprimorados. Você terá melhores relacionamentos por uma simples atitude de humildade. Depende de uma escolha, a escolha de ser humilde. E eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque você não precisa estar certo todo o tempo. E aqui para mim é uma luta que eu tenho na minha própria vida. A tendência de querer sempre estar certo o tempo todo. Você tem dúvida? Pergunta para minha esposa. E pouco a pouco a vida vai nos ensinando que eu não preciso estar certo o tempo inteiro. Nós não precisamos ter a razão todo o tempo. Só que para isso nós precisamos aprender a experiência da humildade. E com certeza será muito mais fácil para nós, quando passamos por essa experiência, dizer aquela palavrinha que é tão difícil para algum de nós: desculpa, eu errei, você pode me perdoar? Quando nós somos e vivemos essa experiência de humildade, a gente não precisa fingir, queridos, que nós somos perfeitos. Isso reduz o nosso estresse, melhora nossos relacionamentos, por uma simples razão: porque a pessoa que é humilde sabe pedir perdão. Francisco de Assis diz a história que ele possuía um método para manter-se humilde. Cada vez que alguém elogiava, ele pedia para uma outra pessoa contar para ele todos os seus defeitos. Humildade. Humildade, queridos, melhora nossa relação com outras pessoas. Porque quando nós estamos cheios de orgulho e achamos que nós somos melhores que outros, qualquer tipo de comentário negativo nos deixa irritados. E isso não é nada bom. Mas quando nós aprendemos a andar em humildade, diante de Deus, diante de outras pessoas, sendo somente aquilo que nós somos, sem precisar fingir, quando nós aprendemos a depender constantemente dEle, nós nos tornamos praticamente imunes a qualquer tipo de insulto e agressão que outras pessoas possam nos fazer. Quer seja agressão moral, física, emocional, não sei. Por uma simples razão. Porque a pessoa humilde, além de saber pedir perdão, a pessoa humilde também sabe perdoar. Portanto, a humildade nos ensina a reconhecer quem de fato nós somos. A humildade nos ensina a viver a experiência de que admitimos nossos problemas e limitações. E a questão aqui, queridos, é apenas honestidade, ser honesto diante da sua realidade. Todos nós temos fraquezas. Só que ao mesmo tempo todos nós temos pontos fortes. Todos nós somos assim. Pontos positivos, pontos negativos na nossa vida. E a humildade nos ajuda a que possamos ser honestos com ambos os aspectos. E Paulo, obviamente, pela iluminação de Deus, sua vida, ele também afirmou o seguinte, exatamente relacionado com essa área. Ele diz: levamos a mensagem preciosa em vasos de barro sem adornos, ou seja, em nossa vida. Isso é para impedir que alguém pense que o incomparável poder de Deus nos pertence. O que ele tinha em mente ao dizer isso? Deus coloca, queridos, a sua glória, o seu poder em nós quando nós nos tornamos simples vasos de barro, sem qualquer adorno, sem qualquer ostentação, sem orgulho. Em outras palavras, quando nós entendemos o que de fato é humildade, Deus pode finalmente atuar na nossa vida. Resultado? Nós teremos, sem dúvida alguma, uma vida com melhores relacionamentos. Portanto, caminhar em humildade é um dos grandes segredos para manter nosso foco no objetivo final. Sabe por quê? Porque só assim nós vamos ter a força, vamos encontrar a força necessária para avançar. A Bíblia afirma: Deus dá força ao humilde, mas se opõe ao orgulhoso e ao arrogante. Eu pergunto a você: você quer ter o poder de Deus na sua vida? A Bíblia diz que o segredo do poder espiritual é andar em humildade, aceitar o fato de que nós dependemos constantemente de Deus para viver. E finalmente, um terceiro princípio, apenas recapitulando os dois anteriores. O primeiro que eu mencionei a vocês,
conservando a nossa integridade. O segundo, caminhando em humildade. O terceiro princípio que precisamos ter em nossa vida, se buscamos foco a alcançar o objetivo final, é contemple a eternidade. Todos aqueles que já participaram de alguma competição esportiva sabem da importância da concentração. Todos nós. Aqueles que levaram mais a sério, quem sabe, a competição ou só brincadeira com amigos, é importante você estar concentrado naquilo que você faz. É importante manter o foco mental, o objetivo final, concentrado, sem perder a concentração. Ontem nós vimos um claro exemplo do que acontece quando se perde a concentração. O sonho de um tornou-se o pesadelo do outro. E um outro exemplo claro sobre a importância da concentração, nós vemos que na experiência daqueles que praticam maratonas. Numa corrida longa, mais de 42 quilômetros, se você permite que a sua mente comece a divagar, e você perde o foco do objetivo final, você já deu o primeiro passo para não terminar. Aqueles que já passaram por essa experiência afirmam que nesse momento começam a pensar no quanto estão cansados, nesse momento começam a pensar que os músculos doem, no quanto ainda falta para terminar, que distância está o adversário, perdem a concentração, perdem o foco no objetivo final. E na nossa vida espiritual o mesmo problema acontece. Nós precisamos que eles manter o foco no objetivo final. E para isso nós precisamos contemplar a eternidade. Diante das dificuldades da vida, diante dos desafios que ele enfrentava, Paulo também afirmou: não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Em outras palavras, Paulo afirma aqui que não importando aquilo que você passa nesse mundo, não importando as dificuldades, os problemas, os desafios, nada pode ser comparado com a eternidade. Ele menciona nossos sofrimentos leves, nossos sofrimentos momentâneos. Cada problema na nossa vida tem um propósito. O propósito se mantém. Só que a dor passa. Se você mantém os seus olhos naquilo que não se vê, a esperança do futuro eterno que Deus tem preparado para você e para mim, nada nesse mundo transitório, nada numa vida que passa pode derrotar você ou a mim. Quanto mais concentrado, quanto mais focado você estiver na promessa de Deus, mais efetivo você será na sua vida. E aqui encontramos a importante lição que vemos da luz, porque a luz, quando ela é difusa, ela não tem poder algum. Mas quando a luz é focada através de uma lente, ela pode queimar um pedaço de papel, ela pode queimar a madeira. E se você focar a luz ainda mais, ela se torna um raio tão poderoso que agora tem poder até mesmo para cortar o aço. E me permita perguntar a você: no que você está focando hoje a sua vida? No seu trabalho? Na quantidade de dinheiro que você está conseguindo economizar? Na sua reputação, no seu sucesso? Ou será que você está focando a sua vida nos problemas e dificuldades que surgem? Onde você foca a sua mente? Onde você coloca a sua concentração? Sabe qual é o problema? Nada do que eu acabei de mencionar permanece para sempre. Tudo é transitório. E por essa razão nós precisamos, queridos, focar nossa atenção naquilo que vai durar para sempre. E é por isso que Deus nos ensina a focar nossa atenção, nossa mente no futuro. Como é mesmo o texto que li há pouco? Estamos olhando
não para coisas visíveis, mas para as invisíveis. As coisas visíveis são transitórias, as invisíveis são de fato permanentes. Deus diz: meu filho, olha para a eternidade. Filha, olha para o futuro, para a eternidade. Mas como é que a gente vive assim? Como é que a gente pode focar nossa mente na eternidade? Significa que você vai ficar sentado agora no sofá só pensando no futuro? Não. O que você precisamos fazer em primeiro lugar é focar nossa mente em Cristo e como Ele viveu. Porque Ele é o exemplo que devemos seguir. Como foi que Cristo participou no jogo da vida? Como foi que Jesus correu a carreira que foi proposta a Ele? Como foi que Ele alcançou a vitória? Só que além disso, um segundo aspecto importante é que nós vamos focar nossa mente na recompensa que todos nós receberemos quando nós cruzarmos a linha de chegada e começarmos uma nova vida. Uma vida eterna ao lado de Deus. E aqui a chave para o sucesso, queridos, é perspectiva. O segredo da vitória está na maneira pela qual você vê a vida. Quando você descobre de maneira adequada o porquê daquilo que você faz, você consegue encontrar motivação para manter-se num propósito. E eu explico. O problema é que muitos aceitam o plano de Deus para a sua vida, depois desanimam e se esquecem do porquê de trás, que estava por detrás das suas ações. Por quê? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu participo de uma comunidade cristã como essa? Por que eu me coloco à disposição para servir? Porque assim todos nós que estamos preparando a nossa vida para a eternidade. Quando nós nos esquecemos que vivemos em preparo para a eternidade, a gente começa a viver pensando apenas e tão somente no agora. A gente pensa nas contas que a gente tem que pagar na segunda-feira. A gente pensa quem vai ganhar a Copa. A gente pensa onde é que nós vamos passar as férias. E o problema, queridos, é que tudo isso apenas nos distrai. Tira a nossa concentração daquilo que mais importa. Porque nós precisamos manter o foco naquilo que é mais importante. E aqui algo que eu gostaria de dizer para vocês, queridos. A maior motivação para a vida não é a motivação interna, não é a motivação externa, mas a maior motivação para a sua vida é a motivação eterna. E é por essa razão que o conselho bíblico para todos nós é esse: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por sinal, na próxima semana, de maneira específica, eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto. O segredo da vitória é concentração. O segredo da vitória é manter nosso foco no objetivo final. Mantenha seus olhos em Deus. Mantenha seus olhos na eternidade. Mantenha seus olhos na recompensa final. Em poucas semanas, o mundo vai conhecer o campeão. E sem dúvida alguma, independentemente de quem seja, haverá uma grande festa, uma imensa celebração. Muitos esperam que essa festa seja aqui perto. Mas, queridos amigos, nada daquilo, nada que qualquer país possa preparar para celebrar um campeonato mundial pode ser comparado com a celebração que acontece quando você terminar a sua corrida, quando você cruzar a linha de chegada, dessa vida, que é o início da eternidade, porque Deus está esperando lá por você. Milhares de pessoas estarão lá esperando por você. Você conseguiu,
Você venceu. Tempo de celebrar, tempo de festa. Jesus Cristo, Ele mesmo afirmou sobre essa festa: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Eu lhes digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Festa, alegria, pela escolha de um caminho diferente, pela escolha de uma jornada que agora nos leva ao objetivo final. E Paulo em sua experiência, ele antecipou esse momento. Ele antecipou o objetivo final, a recompensa. E pouco antes de morrer, Paulo escreveu essas extraordinárias palavras: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E quem sabe você pode estar dizendo: isso é com Paulo. Paulo era um santo, ele escreveu quase metade do Novo Testamento. Sem dúvida alguma haverá uma grande, maravilhosa celebração para Paulo lá no céu. Não para mim. Eu não sou que nem Paulo, longe disso. Só que eu queria que você não deixasse de prestar atenção e ler comigo o final do mesmo verso. Porque no final Paulo escreve: e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E isso, amigo, é para você, para cada um de nós, para mim. A celebração no céu, no começo da eternidade, está reservada para todos nós. Uma vez mais, me permita perguntar a você: onde você manterá o foco da sua vida? Porque hoje, uma vez mais, Deus convida. E Ele diz a você: filho, não desperdice a sua vida. Filha, corra a corrida com os olhos naquilo que realmente importa. Então, o que você vai fazer de hoje em diante? Bom Deus, a corrida já começou a todos nós. O apito inicial já foi dado. Cada um de nós hoje, de certa forma, está participando desse jogo, o jogo da vida. Cada um de nós tem uma história diferente. Cada um de nós com sonhos, desejos do nosso coração, objetivos da nossa vida. Mas um dia, de alguma forma, ouvimos falar de Ti. Ouvimos falar do Teu amor. Para muitos de nós isso fez diferença e mudamos a perspectiva da nossa vida. Mudamos a maneira pela qual vemos a realidade. Mas, bom Deus, ainda nos falta muita coisa. E, querido Pai, suplico que possamos compreender que ao buscarmos manter foco, a concentração no objetivo final da nossa vida, que nós possamos, Senhor, manter de maneira apropriada a integridade em nossa vida. Que possamos continuar essa jornada trilhando pelo caminho da humildade. E sempre, Senhor, mantendo também a perspectiva da eternidade, a perspectiva daquilo que Tu tens preparado a nós, a grande promessa,
o cumprimento da promessa que Jesus Cristo fez de que um dia Ele retornaria a este mundo para nos buscar, para que possamos por toda a eternidade viver ao Teu lado. Bom Deus, suplico Tua bênção, a Tua direção a cada pessoa que aqui se encontra. Tu conheces, Senhor, a etapa de sua vida. Tu sabes os desafios que estão vivendo. Mas suplico, bom Deus, a que não venham perder a concentração, que não venham se distrair com as coisas desse mundo, que não venham se distrair com as armadilhas que o inimigo de nossas almas coloca em nossa vida, e que possam prosseguir, Senhor, tendo seus olhos fixos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Bom Deus, despede-nos em Tua companhia, Tua bênção, e que as pessoas que nesse momento aqui se encontram, aqueles que veem essa mensagem, possam compreender que Tu és um Deus de amor e um Deus que continua nos orientando, um Deus que se importa com cada um de nós, um Deus que diz a mim, a você e a todos: filho, tenha seus olhos naquilo que realmente importa, prossiga com fé, com perseverança, que eu estou aqui para ajudá-lo. E tudo isso, bom Deus, a Ti lhe suplicamos, não que haja em nós qualquer merecimento, mas a Ti lhe suplicamos em nome e pelo amor de Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Que Deus abençoe. Me perdoe pelo forte resfriado, mas que Deus possa de uma maneira especial estar com cada um de vocês durante essa semana, e que juntos possamos no próximo sábado dar prosseguimento a essa série, quando estaremos vendo sobre os desafios daquilo que nos distrai, e que possamos nos libertar disso na busca pela vitória no jogo da vida. Que Deus abençoe e uma boa semana a todos.